Oi, oi, gente. Eu sou Ciso Eito. Andei meio sumida, mas agora estou com equipamento novo e vou falar sobre um livro sensacional que era uma dívida da adolescência, A Casa dos Espíritos. Eu tô com uma super missão hoje, que é falar sobre esse livrinho aqui, que não é nadainho, que é um livrão, que tem 500 páginas e que fala sobre 4 gerações. De uma mesma família, na verdade 2 famílias no início e depois entra um outro personagem e aí vira uma outra família, enfim, 4 gerações em 500 páginas, uma história super importante que trata muito da política do Chile. Mas enfim, antes da gente começar, eu vou te pedir para dar uma curtida aqui nesse vídeo, porque isso ajuda na divulgação do vídeo para outras pessoas. E vou te pedir também para comentar, para dialogar comigo, porque afinal de contas é por isso que a gente está aqui. E vou te dizer que este livro foi o livro escolhido para o projeto Literariamente em março. O Literariamente é um projeto que eu realizo junto com a maravilhosa Angelita Escárdua, uma psicóloga, e a gente lê um livro e depois, no final do mês, a gente discute sobre o olhar psicológico, né? A gente pega essa trama toda e dialoga com ela, né, eu e a Angelita, a partir do enfoque psicológico. Então, é uma discussão super bacana, porque a gente mistura a literatura à psicologia. Então, eu estou com a missão de trazer aqui uma resenha bem completinha. Então, tem spoilers, né? Se você se preocupa com isso, talvez esse não seja o melhor vídeo para você, porque aqui o meu objetivo é tentar trazer um vídeo mais completo possível para que as pessoas que não tiveram oportunidade de ler o livro consigam participar da discussão que a gente vai fazer posteriormente com a Angelita deste enredo aqui, que é muito maravilhoso. A Casa dos Espíritos, como eu já falei, fala de 4 gerações da família Del Valle e da família Trueba. Na verdade, inicia com a família Del Valle e em seguida entra um personagem da família Trueba, e aí essas famílias, né, se casam e tornam-se uma família só. Esse livro, ele tem elementos assim de realismo fantástico, uma referência muito forte a Gabriel Garcia Marques, inclusive, mas tem umas passagens importantes biográficas também de Isabel Allende, considerando que ela era da família de Salvador Allende. Salvador Allende é primo do pai de Isabel Allende, e Salvador foi o presidente eleito do Chile, né, socialista, que sofreu um golpe militar de Augusto Pinochet e foi assassinado, inclusive. E a personagem aqui, né, as personagens femininas, que são as personagens fortes do livro, trazem muito essa questão socialista e falam muito da questão política. Inclusive, nosso personagem, ele tem cargo político numa parte do livro em diante. Bem, eu já estou adiantando um pouco a história aqui. A Casa dos Espíritos, inclusive, é importante dizer isso, que foi publicado inicialmente em Buenos Aires. Na ocasião do lançamento do livro, o Chile estava submetido à censura do governo militar e não dava para Isabel publicar esse livro no Chile, porque ele faz críticas duras à violência, às injustiças sociais, à corrupção e os desmandos do governo militar do Chile, né? Apesar do livro não mencionar que isso se passa no Chile, fica bastante óbvio pela relação de Isabel, né, com o ex-presidente Salvador, e também pelas características da história, né? Então, depois que esse livro fez sucesso na Argentina, e aí depois foi traduzido, né? Nem sei se houve tradução porque está em espanhol, mas não sei como foi o lançamento na Espanha, em outros países de língua latina
países latino-americanos de língua espanhola também. E aí depois foi nos Estados Unidos. E aí os chilenos tiveram que se render, enfim, ao sucesso da Casa dos Espíritos em outros países. E aí mesmo sob críticas que os militares sofriam nesse livro, ele foi eleito lá no Chile como a escritora, né, recebeu o prêmio Panorama Literário em 1983 e depois ganhou um monte de prêmio internacional. Então esse livro aqui, entre 82 e 83, foi super reconhecido no mundo inteiro. Então vamos falar um pouquinho sobre o enredo, então, da Casa dos Espíritos. Esse enredo, né, essa história, ela começa mais ou menos na virada do século XIX para o século XX, num Chile pós-colonial. A gente tem a família Del Valle, como eu já falei, que era uma família de posses. O pai se chamava Severo, era um advogado que ele tinha pretensões políticas e ele era casado com Nívia, que é uma mulher que tem, assim, há atitudes e um olhar bastante feminista. E eles eram pais de um monte de filhos, eu acho que uns 7 filhos. A filha mais velha desse casal se chamava Rosa, ela tem 18 anos. E ela é relatada aqui no livro como uma menina muito, muito, muito bonita. Ela tem cabelos verdes. Então, por isso, assim, esse toque de realismo fantástico, né? Essa menina, ela tem cabelo verde, mas ela é relatada como uma beleza surreal, uma beleza fora da normalidade, digamos assim, né? Sobrenatural. E a filha caçula é a Clara, uma menina de 10 anos aqui no livro e que ela é médium. Né? Ela tem uma clarividência, ela vê espíritos, ela tem presságios, ela movimenta objetos, os objetos flutuam e ela tem uma telepatia. Então, assim, de longe, a Clara é a personagem mais sensacional desse livro e o nome A Casa dos Espíritos, né, se deve a essa personagem, a Clara. E aí nós temos o Esteban Trueba. O Esteban, ele é pobre e se apaixona pela Clara, né, a filha mais velha. O Esteban tem 25 anos e ele é filho de um fazendeiro decadente que morreu já e deixou a família na miséria. A mãe do Esteban, a dona Esther, ela tem um problema nas pernas, uma espécie de paralisia que a deixa acamada. E, enfim, mais adiante no livro aparecem até episódios assim de relatos dessa doença bastante pesados. E quem cuida dela é a irmã do Esteban, que se chama Férula. E que essa moça abdicou da sua própria vida, né, de ter namorados e de se casar, de ter uma família para cuidar dessa mãe. Então é uma personagem um pouco amargurada com esse destino que ela acabou sendo obrigada a ter, né? O Esteban, ele então vê a Rosa, nessa beleza maravilhosa, né, de cabelos verdes, se apaixona por ela na rua, toma coragem, vai à casa dela e pede ela em casamento e os pais concedem Rosa em casamento. Então ele fica noivo de Rosa. E aí ele resolve, antes de se casar com Rosa, ficar rico. Ele acha que ele tem que enriquecer para se casar. E ele vai para as minas de ouro no norte do Chile. Aqui não fala que é Chile, tá, gente? Mas eu vou falar que é Chile porque para mim é Chile. Então ele vai para as minas de ouro do norte e fica lá por alguns anos em busca de riqueza. E aí, quando ele descobre uma pepita de ouro, ele já tinha juntado um tanto de ouro e ele descobre lá, então, enfim, enriquece com ouro. Ele fica sabendo que Rosa morreu através de uma carta que a irmã manda. E aí ele volta, morreu envenenada por um inimigo político do pai de Rosa, né, o Severo. Mandaram um vinho envenenado para a casa dele. A Rosa acaba tomando por engano essa bebida e aí ela morre. Gente, essa parte do livro é tão triste, porque o médico da cidade faz uma autópsia no corpo e tal, e é umas cenas assim tão triste,
Foi o primeiro momento em que eu chorei no livro. É muito lindo, assim. E aí Esteban volta, sabendo disso, volta desesperado para a capital. Quando ele chega, ele pega ainda o enterro da noiva, fica revoltado porque ele era muito apaixonado por Rosa e ele decide largar a mineração, então, e recuperar a fazenda do pai, né? Mudar o destino dele, que ele já estava rico, então, e vai para a fazenda do pai, que se chama Las Três Marias, que fica no sul do Chile. E aí, nesse momento, o Esteban se torna um latifundiário. Isso é muito importante para o decorrer da história, porque faz um paralelo com os acontecimentos políticos do Chile na ocasião da eleição do Salvador Allende, né? Porque essa questão dos latifúndios foi uma questão importante na época em que o Salvador Allende foi o presidente do Chile, né? Então, temos aqui a questão do latifundiário, que o Esteban acaba se tornando, né, rico latifundiário, e a questão do socialismo. Enfim, essa antiga propriedade aí da família Trueba, ela estava abandonada desde que o pai do Esteban morreu. E aí o Esteban chega lá, encontra tudo abandonado, tudo, as famílias que estavam lá, assim, todas, digamos, ele relata, né? A autora relata como se as famílias estivessem, as crianças meio passando fome, tudo abandonada, cheio de doença, né? Então ele chega e a sensação que a gente tem é que ele se coloca como uma autoridade meio que subjugando essas pessoas que viviam lá. Mas, ao mesmo tempo, a autora coloca como se as famílias também, com a chegada de Esteban, passaram a ter uma vida melhor por outro ponto de vista, né? Passaram a ter mais comida, passaram a ter mais saúde. Ele até que, influenciado depois, né, passa a construir escolas. Então, o que eu senti é que a autora, apesar de colocar pontos negativos, ela também coloca pontos positivos de ambos os lados, entendeu? Então, Esteban, apesar de ser um patrão autoritário e subjugar os outros, ele também oferece, ela coloca, né, a autora, oferece uma melhora na qualidade de vida das pessoas. Então, o que acontece com essa fazenda? A fazenda fica novamente próspera, rentável, e a pobreza do Esteban, né, em que ele vivia, essa pobreza acabou, né? Agora ele é rico. E a gente percebe aí nesse momento uma transformação muito grande desse personagem. Esse homem que era triste, né, que era amargurado, que era solitário, ele permanece triste, amargurado, solitário, mas ele passa então a se tornar um homem cruel que se sente acima do bem e do mal. Isso fica muito claro aqui. Ele passa, inclusive, a estuprar as moças simples da região, as moças que trabalham, né, para ele, as filhas dos homens que trabalham para ele ou trabalham nas regiões ali próximas, e ele passa impune a isso, né? Porque ele é poderoso, ninguém mexe com ele. Então, esses crimes que ele comete ficam impunes e ele sequer reconhece a paternidade dessas crianças que são resultado, né, digamos, desses estupros que ele comete. Então, ao ler o livro, a gente vai transitando, né, com relação ao Esteban, que é um personagem, digamos, protagonista, a gente vai transitando entre a raiva dele e a pena, porque é um personagem digno de pena também, porque ele sofre muito também no livro, apesar dele causar muito sofrimento, ele também sofre demais no livro e a gente percebe muito isso. Já na cidade, né, o que está acontecendo? Após a morte da Rosa, a Clara, que é essa irmã caçula, ela, por ter feito a previsão da morte da irmã e ela, por não ter podido impedir a morte ou achando que ela de alguma maneira provocou essa morte da irmã, ela fica, digamos, traumatizada. E aí ela para de falar, ela emudece e ela passa anos e anos sem falar uma palavra. E isso é uma coisa, assim, muito interessante, muito sensacional, né? Esse início do livro, esse primeiro terço do livro foi a parte do livro que eu mais gostei. Enfim, Clara só volta a falar quando Esteban
Já muitos anos depois, retorna à cidade porque a mãe dele está à beira da morte. E Clara, como ela é vidente, né, ela sabe o que vai acontecer no futuro, ela sabe que ela vai se casar com Esteban. Então, ela quebra o silêncio para anunciar aos pais que vai se casar com Esteban, que o Esteban está vindo para a cidade. E é isso de fato que acontece, né? Esteban é o noivo da irmã dela falecida. E aí Esteban chega na cidade, vai até a casa dos pais de Clara e pede em casamento alguma irmã de Rosa, porque ele está decidido a se casar com alguém de uma boa família, e a única referência que ele tem é a família Del Valle, né? Então ele chega lá e fala, quero me casar com alguma irmã de Rosa, e aí a única irmã solteira que existe é Clara, e aí ele pede então Clara em casamento. Ele acha inclusive Clara muito interessante, apesar de não ter a beleza de Rosa. Ele pede Clara em casamento. A família fala que Clara é bastante exótica, né? Conta das coisas estranhas de Clara, e enfim, eles se casam. No início do casamento, eles são muito felizes, né? Eles têm 3 filhos, Blanca, a mais velha, e tem os gêmeos Jaime e Nicolau. E mais adiante, Esteban entra para a política e se torna senador. E Clara, em contrapartida, realiza trabalhos sociais, ações religiosas e tal. Mas a visão de vida deles é muito antagônica, eles são muito diferentes. E a partir de um tempo do casamento, o casal começa a ter muitos atritos e Esteban vai ficando cada vez mais violento, inclusive, agressivo até com Clara, e insensível às necessidades do povo e especialmente das pessoas que moram na fazenda. E Clara vai vendo isso e vai se afastando dele, vai inclusive odiando o marido. E a gente vai vendo então esse afastamento e esse antagonismo desses personagens muito mais evidente, né? E aí Isabel vai mostrando, né, a autora vai construindo nesse romance essa visão muito dicotômica para nós, né? É bastante extrema, né? Uma visão de direita, representada por Esteban, e a outra visão mais socialista, representada por Clara e pelos filhos. Blanca, por exemplo, ela se envolve, né, desde a infância com Pedro III Garcia, que é a criança, né, filha como se fosse o gerente da fazenda, né, e ele vai crescendo, esse menino, e ela se apaixona por ele. Então é o único homem que ela tem a vida dela inteira, que é uma criança que é filha do gerente da fazenda. O Jaime, que é o outro filho de Esteban, ele se torna um médico que faz tudo pela população. Ele não se importa em ganhar dinheiro, ele quer mesmo ver as pessoas bem de saúde. Então ele é super engajado socialmente, vive tendo atritos com o pai. E Nicolau, ele é um avoado, né? Ele tem ele muito essa questão assim muito sensitiva, muito sensível, muito parecido com a mãe. E muito ligado nessas aventuras, muito cabeça voada, né? Referência até com o tio Marcos, que era um irmão da mãe, que fazia muitas aventuras, viajava, muito loucão. Então, inclusive, o Esteban manda o Nicolau para outro país e nunca mais vê o filho, né? Como o Nicolau vivia, digamos, envergonhando o pai, né? O Esteban manda esse filho para outro país e acaba perdendo contato com o filho, porque o filho era muito diferente dele, né? Então, ninguém da família demonstra uma relação muito íntima com o pai. Acaba tendo muita... nem tem muitos bons sentimentos em relação ao pai, não tem muita afinidade. E esse pai, o Esteban, vai ficando velho, né, vai envelhecendo naturalmente e cada vez mais solitário, e vai ficando mais rabugento e mais agressivo. E aí a gente vê então a 4ª geração chegar no livro, que é a geração de Alba, que é a filha de Blanca com o Pedro II, que é aquela criança, ex-criança, que é funcionária da fazenda, que inclusive teve um atrito com o Esteban arrancou no facão dedos desse homem, né, numa disputa aí por causa da filha. Então, essa menina, Alba,
né, que é neta de Esteban, é a única pessoa que dá alguma atenção e algum carinho a ele. Então, assim, como a mãe, a Alba também se apaixona por um revolucionário, né? Que Pedro também era revolucionário, e a Alba acaba se apaixonando por um revolucionário marxista chamado Miguel, e Esteban odeia igualmente esse Miguel, mas a Alba namora com ele mesmo escondido. Então, Esteban está fadado a viver solitário, a não aceitar nada, que nenhum pensamento relativo à esposa, nenhum pensamento relativo aos filhos, nada do que os filhos acreditam ou gostam, ou nenhuma das pessoas que os filhos amam, ele aceita. Então, ele passa a sua vida sozinho, afastado e cada vez mais triste, né? Então, esse é o cenário que a gente vai vendo ser construído, né, nesse livro. Na ocasião do golpe militar em 73, que o Esteban ajudou, inclusive, que acontecesse, ele vai vendo a família dele, né, os filhos dele, a neta, ser perseguida, né? Essa neta, ela é perseguida, ela é violentada, e apesar dele ser senador, ele achar que tudo que ele acredita vai... tudo que ele pedir, tudo que ele mandar, tudo que ele desejar vai acontecer, isso não acontece, porque os militares não o respeitam e ele perde qualquer poder quando os militares assumem, né, esse poder no país. Então, ele não consegue proteger a neta, e a neta é bastante, digamos, agredida, e por pouco não sai morta desse golpe, né? Então, essa respeitabilidade dele não tem qualquer valor no momento do golpe. E aí ele percebe o erro que ele cometeu, e a gente vê a transformação, um pouco da transformação do personagem, que ele percebe esse erro, dessa crença, né, de colocar também a política acima de tudo, né, esses valores acima de tudo. Inclusive, ele perde, né, o filho... nesse golpe, que o filho é assassinado. Então, a gente vê a primeira mudança, né, dele lá no passado, né, uma primeira mudança que a gente pode dizer assim, numa pessoa má, num monstro, né, que ocorreu pela dor, pela dificuldade da pobreza, lá na época que ele perde o pai, a doença da mãe, na morte da Rosa, que era uma pessoa que ele amava muito, né, que ele projetou um futuro, com a Rosa, esse amor, esse casamento, e acabou se frustrando, se decepcionando. Então, nesse primeiro momento, né, da vida, a gente vê essa primeira transformação que ocorre pela dor. E neste final do livro, de novo, uma nova mudança ocorre, novamente pela dor, que ocorre pelo sequestro da neta, as violências contra a neta, o assassinato do filho, e também pelo amor, né? Porque aí, pelo amor à neta, pelo amor à filha, pelo amor ao filho perdido, ele sofre uma nova transformação, e essa transformação seria uma transformação para o bem, né? O que ele faz nesse momento, né? Ele, mesmo... em nome, né, de ficar sozinho, apesar de ficar cada vez mais solitário, sozinho, ele consegue fazer com que essas pessoas que ele ama e que ainda sobraram consigam ficar com os homens que desejam, com os homens que amam, e ele ajuda isso a se concretizar. Então, ele resiste às dificuldades sustentado pela presença da Clara. A Clara já morreu nesse momento, final do livro, mas permanece em espírito com ele. Quando ela vê que ele vai mudando, esse espírito da Clara retorna para ficar com ele no momento da velhice, no momento final da vida dele, enquanto ele está ajudando a neta e a filha a viverem felizes esse final. Então, no final, ele faz o que ele precisa fazer para ajudar as pessoas que ele ama a serem felizes. E mesmo que ele tenha que ceder a filha e a neta ficarem com os homens que ele sempre odiou a vida inteira. E ele percebe que isso é mais importante do que as crenças e as questões políticas, né? Então, ele restaura aí a humanidade. E aí, o final do livro, né, é essa recuperação da humanidade do Esteban.
né? Então, gente, é um livro longo, mas muito... que tem construções de muitos momentos, muitas mini histórias, digamos, dentro dessa grande história, né? Então a gente pode relatar aí muitos episódios maravilhosos dentro desse livro. Por exemplo, o episódio do irmão da Nívia, que é o Marcos, que é um aventureiro que faz um monte de viagem maluca. Ele traz um animal de presente para Clara, que a gente não sabe se é um cachorro, dizem que é um super cachorro imenso, tal. Então é um episódio muito legal. Tem um outro episódio que é do terremoto, né, que a casa da fazenda despenca, lá cai em cima do Esteban, que ele fica todo quebrado, e aí depois ele vai se recuperando. Tem a questão do golpe também militar, do sequestro da Alba pelos militares, é um trecho muito forte do livro, é extenso. Tem a parte do casamento forçado da Blanca, que o Esteban obriga a Blanca a se casar com o conde Satine, que esse conde ele faz orgias sexuais e tal, num outro país para qual eles são obrigados a ir. E é muito interessante, assim, como ele descobre, né? Tem o afastamento da Férula também, que é a irmã do Esteban, que acaba morrendo sozinha e tal. Então, esse livro ele tem uma sucessão de mini histórias e de cenas muito sensacionais, e tem uma coisa também que é muito importante, que eu fiquei encantada, que é a construção dos personagens, tanto os protagonistas como os coadjuvantes, né? Que aí eu posso mencionar alguns, né? Por exemplo, o padre Restrepo, né? Que é um padre que seguia a Clara, perseguia porque ela era clarividente, logo no início do livro. Tem esse doutor Cuevas, que é um médico da família, muito sensível, que é um personagem legal. A Ama, que é uma governanta, que cuidou de várias gerações da família. O Pedro Garcia, que é o gerente da fazenda, que no final acaba tendo uma relação, não uma relação íntima, não, sexual, mas uma relação de afeto com a Clara, né? Porque ambos eram pessoas maltratadas pelo Esteban, né? Que eles acabam em algum momento criando um vínculo, um laço de afeto. Tem o Pedro II Garcia, que é o filho do Pedro Garcia, que se apaixona desde a infância pela Blanca. Tem o Barrabás, que é esse cachorrão aí, que a gente não sabe se é cachorro, se não é. A Férula, né? Que doou a vida para cuidar da mãe, depois cuidou da Clara, dos filhos da Clara, e depois acaba morrendo sozinha. Tem as irmãs Mora, que faziam os rituais espíritas com a Clara. O tio Marcos, que é esse tio amado, esse tio inspirador, que fazia aventuras, que saía pelo mar, que saía de balão, que voava. Tem esse conde Satine, que era um homem bem oportunista, que tinha esse desvio sexual e também tinha um desvio moral. Muito interessante essa história. Tem uma prostituta que foi amiga do Esteban, que eles tinham uma relação também de amizade, essa relação sexual, que eventualmente o Esteban encontrava com ela, e no final ela ajudou o Esteban também a salvar a neta. Enfim, o que a gente vê é que ninguém é totalmente bonzinho nesse livro e nem totalmente mal. E o melhor representante disso é o próprio Esteban, né? Que ele é capaz de estuprar meninas indefesas, praticamente crianças, né? Tipo adolescentes, e mandar matar, desafetos políticos, essas coisas. Mas, ao mesmo tempo, é um marido apaixonado. Ele foi apaixonado pela Clara até o fim, né? E até ela morta, ele permanecia apaixonado por ela. É um avô que cuida, é um homem que cuida da sua família, é um pai que cuidou até o fim e tentou agradar tantas mulheres quanto os seus filhos, enfim, daquele jeito, né? Daquele seu jeito. Então, a gente vê que esse livro é um livro que constrói personagens complexos, né? A Casa dos Espíritos, ele é narrado em primeira pessoa, uma parte pelo próprio Esteban e uma parte pela neta Alba. E há alguns trechos em terceira pessoa, que é uma recuperação como se fosse do diário da Clara. Parece que esse livro ele nasceu de uma carta que a Isabel Allende, né, a autora, escreveu para o seu avô, que estava fazendo 90 anos e que estava já na beira da morte. E a Isabel, na ocasião, vivia em Caracas, porque ela tinha deixado o Chile, né, em 73, depois que a família toda do presidente eleito, né, o Salvador Allende, teve que
foi assassinado e todo mundo da família teve que fugir do Chile às pressas. Então, ela escreveu essa carta para o avô com o propósito de homenageá-lo, né? E essa homenagem transformou-se, então, nesse livro. E aí, no início dos anos 90, gente, essa história foi adaptada para o cinema. E A Casa dos Espíritos contou com um elenco sensacional, né? Meryl Streep, Antônio Bandeiras, Winona Ryder, Glenn Close. Então, eu ainda não assisti o filme, mas pretendo assistir hoje ainda para ver se a gente consegue conversar na nossa live com a Angelita, tendo a bagagem do filme também. Mas é isso, espero que vocês tenham conseguido entender a complexidade desse livro. Espero que vocês fiquem entusiasmados para lê-lo, porque esse livro aqui é uma obra-prima. Sem dúvida, ele estará na lista dos melhores livros que eu li esse ano. Espero que você não abra mão de lê-lo. E é isso, espero vocês para a live de amanhã, né? Se você perdeu a live, se você já está assistindo esse vídeo no futuro, a live estará gravada aqui. Dê uma curtida aí no vídeo, gente. Me siga no Instagram, Cizueito, você vai ver aí. E converse comigo. Fale se você já leu o livro, fale o que você gostou. Volta depois para comentar um pouco mais, tá bom? Aguardo vocês. Um beijinho e até a próxima. Tchau, tchau.